Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, mais sobre a conquista do São Paulo da Supercopa do Brasil e o bafafá aí com relação a Rames e Di Maria, isso mesmo. Então vambora pro vídeo. Dentro nem fora de campo, né? Quando a gente vê uma entrevista burocrática falando que o Rames é um cara super alto astral, super maneiro, tal, super de grupo, não bate com o que a gente tá vendo do Rames não querer ver os seus companheiros na Supercopa do Brasil, em BH, que queira ou não queira, pro cara não custa absolutamente nada pegar uma horinha de voo, ficar no hotel, apoiar os companheiros e tudo mais. Mostra uma falta de vontade de estar vivendo aquilo, falta de comprometimento. E o São Paulo pensava que o Rames seria um protagonista porque ele tem salário de protagonista, mas dentro de campo ele não exerce esse protagonismo. E aí o Carpini foi o único cara, isso eu dou muito valor, porque ele tem muito culhão, já falei aqui, mas ele tem muita verdade também, ele é um cara muito honesto. Foi o único cara a expor que o Rames tem um problema crônico. Ele treina 2, 3 dias bem, sente de novo e falta confiança para jogar. Aí tem que poupar, tem que jogar menos, tem que jogar meio tempo. Então é uma coisa que não é tão fácil assim de lidar com um cara desse que tem essa parte física comprometida. Ele tem muita qualidade? Tem. É um craque? É. Mas a parte física dele sempre foi um problema, sempre foi uma pauta e é o que explica também, né, fora a parte de comportamento, né, que o Rafa Benítez no Everton já batia nessa tecla do Rames Rodrigues, eu vou até pegar o que o Rafa Benítez falou para ele na época, já batia na tecla. Mas o Rames Rodrigues é um cara que tem também a parte física comprometida. E aí o São Paulino pode ficar pé da vida, por quê? Pro São Paulo, o físico é mais ou menos e joga meio tempo. Pra Colômbia, joga 90 minutos. Então o São Paulino começa a ficar meio encasquetado com isso e lá dentro também ficam. Né? Mas assim, o fato do Rames não ter ido para Belo Horizonte para ver os seus companheiros pegou muito mal. O Júlio Casares tentou amenizar a situação ali na zona mista, mas o Carlos Belmonte meio que entregou a situação ali na entrevista. A gente vai pegar todas as falas depois, né? Mas é só para pontuar isso, que o fato do Rames não ir para Belo Horizonte, havia até uma expectativa que o Éder Traschini trouxe no UOL, de que, de repente, o Rames pegasse seu jatinho particular, que ele tem, e fosse para BH no dia do jogo para ver a partida, para ir no campo depois e tudo mais. Nem isso ele fez. Quiçá, assim, claro que não dá para afirmar isso, mas eu tenho dúvidas se o Rames viu a partida, né? Eu tenho dúvidas se o Rames estava de olho acompanhando. Então, é uma situação que gera um desconforto e tem muito essa questão de, putz, o cara parece que tá em outro ambiente, parece que o time do São Paulo é uma coisa e o Rames é uma coisa à parte. Isso faz mal dentro de um dia a dia também, então eu acho que é muito difícil essa permanência por todos esses fatores. Ele não vai jogar 90 minutos todos os jogos, ele não é um cara, né? A gente pegar o histórico do Rames. Aqui no Brasil, o São Paulo joga por ano quase 80 jogos. A sua maior média nos últimos 4 anos foi, acho que, 20 e tantos jogos, né? Então, assim, ele não tem essa frequência toda de jogar. E o São Paulo, 800 mil por mês ano passado, esse ano é 1 milhão e 200. Então começa a não valer tanto a pena a conta. O São Paulo viu nomes de mercado e viu que o Ángel Di Maria é um nome que quer jogar a Copa Libertadores. Pelo Rosário, é verdade, que é o clube de formação dele. Mas ainda há uma dúvida se o time vai jogar ou não a Copa Libertadores na próxima temporada. E aí, por meio de intermediários da bola, ele foi oferecido para clubes brasileiros sob a premissa de que o Di Maria toparia jogar no Brasil, toparia jogar no futebol brasileiro se o clube atender às suas expectativas, se o clube atender o seu teto salarial, que passa longe de ser baixo, né? Ganha uma bala enorme, ganha uma grana tremenda o Di Maria. Então, lá atrás, o São Paulo consultou o Di Maria. É uma consulta que houve. Não avançou lá atrás por valores, e agora o Lian traz em fevereiro, né, que o São Paulo de novo tenta o atacante argentino do Benfica agora, né, que se encerra o seu contrato com o Benfica no meio do ano. Então, assim, é esperar os próximos passos, tentar continuar apurando por aqui, mas não é só fogo de palha, não. De fato, São Paulo quer. Agora, entre querer e ser palpável, ser concreto para contratar, tem um mundo. Mas o São Paulo, de fato, quer. E o que o Lian trouxe é porque ele ouviu de pessoas lá dentro que o São Paulo vai tentar, vai para cima, né? Vai tentar
mesmo o Ángel Di Maria, e quem sabe não sai negócio, mas é uma situação que é muito cedo pra gente falar. Então eu acho que eu fico de novo, né, repito, com a frase do Rafinha, é um time que está ganhando casca. É um time que está ganhando casca, ganhou a Copa do Brasil, aquela Copa do Brasil, passando pelo Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Agora quebra o tabu contra o Corinthians. Agora vence o Palmeiras numa decisão. Vencer o Palmeiras numa decisão é muito difícil, conseguiu fazer isso. É um time que vai ser olhado com outros olhos a partir de agora, ele vai retomando o seu lugar. Se está se reconstruindo fora de campo, ainda não dá para saber. Tem balanço para sair em abril, o São Paulo gasta muito. E tem uma questão fundamental que está se avizinhando aí, que é a questão do Rames. E pode ter uma questão financeira envolvendo o Rames já. Né? Acabou de sair, acabou não. Está tentando sair de um buraco que se enfiou com o Daniel Alves, pode estar se enfiando em outro buraco agora com essa questão do Rames. Ainda não sabemos. Mas então, resumindo, dentro de campo parece que é um time que está se reestruturando dentro de campo. É um time forte. O São Paulo hoje é um time forte, que volta a incomodar e volta a pôr medo nos adversários, até porque tem uma camisa muito forte, é muito vencedor. Fora de campo, ainda não dá para saber, vamos ver. O Arnaldo, o Tironi, ele toca num ponto que para mim é fundamental para essa discussão, né? Os dois recortes diferentes desse São Paulo, né? Administrativamente é uma coisa que a gente ainda tem que ver com o decorrer dos anos, de saúde financeira, de controle administrativo, mas inegável como esse elenco se fortaleceu nos últimos anos e passou a ser um time temido. Eu lembro muito de décadas anteriores, bons anos anteriores, onde o São Paulo, das tradições, do tricampeonato, repito, da sequência do Muricy, era um time que todo mundo temia. Isso foi perdendo-se com o tempo. E me parece que agora não, o São Paulo retoma essa áurea de time forte e de time bastante temido no cenário brasileiro. Queria que você fizesse essa análise desse São Paulo super campeão e desses dois cenários que o Tironi bem ilustra, né? O cenário administrativo e o cenário de campo, o cenário da bola. Ivan, eu acho que uma coisa não anda sem a outra, sabe? A gente tem alguns exemplos, são raros, de times que vão tendo algum sucesso, ganhando algumas coisas com administrações péssimas. Eu acho que no caso do São Paulo, a reconstrução também começa fora de campo, né? São Paulo estava, largado, literalmente largado dentro e fora de campo, com instalações obsoletas, só quem não largou o São Paulo foi a sua torcida nesse período de vacas magras, né? E acho que a reconstrução passa, curiosamente, pelo momento da compreensão que essa torcida poderia conduzir o time, como é o slogan, né? E trazer essa torcida em maior número possível para o estádio, com ingresso popular, com a questão do metrô e tal. Acho que isso é fundamental para a gente entender o momento de reaproximação, de construção de caráter da equipe que o Tironi tanto falou. E acho que atualmente você não consegue vislumbrar um ciclo vencedor ainda, como disse o Rafinha, mas você consegue identificar que o São Paulo vai ser uma equipe difícil de ser batida. Porque agora as coisas de fora do campo começaram a entrar dentro de campo. Hoje o São Paulo tem grandes arrecadações, tem premiações pelas conquistas, e aqui a roda vai girando num sentido favorável, a ponto de perder um técnico que tinha tirado o time da fila e ter outro novato no comando não significou no início da temporada um desastre, pelo contrário. Como disse o Carpinho, foi a semana da vida dele, foi uma das semanas mais especiais da história do São Paulo recentemente, né? Então eu acho que o Carpinho está vivendo uma coisa que ele nunca viveu na vida, e o time tem os seus já toques desse novo treinador, como a gente vem falando no G4, coisas sutis, mas coisas significativas. E se o São Paulo conseguir transformar, o Mancini chamou a Supercopa do ano passado, eu acho que ele tem razão, num diploma, e não exatamente num campeonato. O Abel disse é uma taça que simboliza o início da temporada, mas talvez para o São Paulo, nessa temporada, essa taça significasse mais até do que eventualmente a conquista do Campeonato Paulista lá para frente, por tudo que estava envolvido. Por não ter conquistado antes, por ser o Palmeiras, por ser o jogo da volta das duas torcidas e por comprovar que o time pode continuar forte mesmo sem o Dorival Júnior, que foi treinar a seleção brasileira, né? Então acho que tem muita coisa significativa para o São Paulo na partida de ontem, a ponto de os principais, ou vários dos principais jogadores não estarem em campo e o time ter conseguido fazer uma partida parelha e muito bem estratégica, desde acho que da escalação até a condução do jogo. E a gente falava muito isso, né, Marília e Mancini,
na semana, ganhar do Palmeiras significa estender o jogo ao máximo. Se possível, quando não dá para ganhar, até os pênaltis, porque o Palmeiras tem um problemão nos pênaltis. Então, a partir do momento que para o São Paulo, no segundo tempo, 0-0, começam as trocas do Palmeiras. As trocas do Palmeiras são sempre inferiores ao time titular, quase sempre. E os pênaltis se aproximavam, o São Paulo lidava com 2 cenários. Ou ganhar o jogo, ou ganhar nos pênaltis. E aí o detalhe do campo, do cheiro da grama, né, Ivan? De quem estava no jogo, além dessa coisa maravilhosa das duas torcidas, quem estava no estádio percebia a importância fundamental do sorteio do gol que vai ser batido o pênalti. Isso no futebol, com as torcidas organizadas atrás do gol, ela é meio caminho andado. E quando o Caleri ganha o sorteio do Gustavo Gomes e aponta o gol da torcida do São Paulo, o São Paulo tem ainda um fator a mais para ganhar a disputa de pênaltis. A confiança dos jogadores batendo com o seu povo atrás aí é uma, e o do Palmeiras com todo mundo provocando é outra. Então, para mim, a vitória nos pênaltis começou na moedinha. Quando o Caleri fala da moedinha, a história do São Paulo fala da moeda caiu de pé, a moeda caiu para a gente, foi a moeda que ele sorteou lá com o Gustavo Gomes e indicou aonde seriam batidos os pênaltis. E você está vendo, nesse cenário, só tem São Paulo, certo? O Palmeiras estava todo do outro lado. E isso fez bastante diferença no cômputo geral, na vitória, nas penalidades. 2 vezes a moeda caiu pro lado do São Paulo nesse jogo. Terminou 0-0, Caleri, capitão do São Paulo, porque o Rafinha tinha saído, e Gustavo Gomes, capitão do Palmeiras, foram tirar uma moedinha. O árbitro chegou lá, olha, porque de um lado você tem a torcida do São Paulo, de um lado você tem a torcida do Palmeiras. Tem vantagem quem vai bater a disputa de pênalti diante da sua torcida. O que aconteceu? Primeira vez, o árbitro avisou, quem ganhar agora vai ser o lado da torcida. Bom, deu outra. Caiu a moeda... Desculpa. Só queria entender, por que tem vantagem? Porque a torcida empurra. A torcida de São Paulo... Lembra o Flamengo... Mas caiu em pé ou não caiu em pé? Calma, então. A torcida de São Paulo... o cara que vai fez barulho danado nos pênaltis, então... O São Paulo tava jogando em casa na disputa de pênaltis. Mas aí o cara que vai bater, por exemplo, o cara do Palmeiras não se sente motivado em fazer o gol? Dá uma assustada, dá uma Tem certeza? Eu acho. E o cara do São Paulo... Você vê os caras do São Paulo fazendo gol, os caras saem lá parecido. Eu tô super cômodo aqui. Só avisando pro pessoal de casa, desculpa, é que eu não vou trabalhar mais hoje. A tradição do São Paulo da moeda. Jogou a moeda lá. Tem 12 minutos hoje não. O que deu? A moeda caiu pro São Paulo. Então não foi em pé. Calma. Pênalti vai ser lá com a torcida do São Paulo. Aí depois... Não vou discutir se a moeda cai em pé ou não. Quem começa batendo? É outra moedinha, né? É outro sorteio. Jogou a moeda lá. Caiu pra quem? São Paulo. O Caleri. A gente começa batendo e eu começo batendo. Você vai jogando pressão no adversário. Então, assim, disputa de pênaltis não é só sorte. Como muita gente fala, não é loteria, tem ciência. O Carpini foi sensacional nesse jogo, inclusive nisso. O Galopo é um excepcional batedor de pênalti. Olha lá, olha o Galopão, olha a chapada do Galopo. Olha lá a chapada do Galopo. Então, o Galopo tinha que terminar esse jogo pra bater pênalti. Na gaveta. Cara, por que o Lucas tá fora não começa com o Galopo e começa com o Nicão? Porque o Galopo tem que terminar o jogo pra bater o pênalti. E esse jogo era um jogo que tava toda a cara, todo mundo que tava vendo, tava na cara que só que ia pros pênaltis. Então, o São Paulo ainda teve o azar de perder o Rato machucado, saiu no fim. O Rato bate pênalti. O Rafinha era batedor de pênalti, saiu. Mas ele botou o Michel Araújo, que terminou como lateral esquerdo. Ele entrou como um cara mais avançado, depois ele recuou quando tirou o Wellington. Michel Araújo bate pênalti. Dos 4 gols de pênalti de São Paulo, 2 são caras que entraram também pra bater pênalti. Então, o Carpini... É o mestre. É o mestre, Carpini. Ele levou a melhor na disputa de pênalti, que o Abel admitiu que eu não sou bom de pênalti, eu não sei o que eu faço, já fiz de tudo, não consigo, o Palmeiras perde nos pênaltis. O Filipão, por exemplo, era mestre nisso. O Filipão ganhou muita Copa, passou muito em mata-mata, ganhando em pênaltis. O cara trabalha pra isso. Você tem um goleiro bom que pega a pênalti, te ajuda. As pessoas criticam o Everton porque ele errou todos os cantos. Um goleiro de alto nível, mas o Palmeiras sempre com ele, quase sempre pede na disputa de pênalti. A culpa não é dele, hein? A culpa não é dele. Das 8 decisões, 7 o Palmeiras perdeu. São quase 50... Em 6 ele pegou pênalti? Então, acho que são 66 cobranças de pênalti na era Bel. Quase 50% de erro, né? Então é muita coisa. Então, assim, o título do São Paulo nos pênaltis não foi um acaso. Isso foi trabalho, tem ciência. Eu sei, tem toda a questão da mística do São Paulo, do Mineirão. Eu não entendi, foi engraçado. Trabalho. Os 3 jogos. Vamos começar falando aí dessa questão do Rames, né? Que por mais que o Júlio Casares tenha passado um pano aí, o Carlos Belmonte botou fogo no parquinho. Ficou claro aí que o negócio não é o que parece. O Carpini, em entrevista segunda-feira, também falou que parece que tem um problema crônico na panturrilha. Então, assim, sei não, gente. Acho que essa novela São Paulo e Rames vai estar mais perto do fim do que parece. E aí tem esse Zuzu, que é claro que o São Paulo vai querer trazer um jogador de nome para colocar no lugar do Rames, né? Porque isso atrai marketing, empolga o torcedor e tudo mais. A gente já conhece essa história, né?
E Di Maria é um baita nome, né? Campeão do mundo pela Argentina, já tem bastante idade. Seria um dos nomes, beleza, mas receber quanto? Para receber quanto? Como o próprio Gabriel Sala falou, o São Paulo já tinha pesquisado sobre o Di Maria anteriormente. Não continuou porque possivelmente o salário dele é astronômico na Europa. Ele quer voltar, mas ele também não quer ceder, né? Aí fica complicado. Mas assim, seria um bom nome pro São Paulo. Desde que tenha condição de jogo também, né, gente? É complicado. Você contrata um cara de muita qualidade, mas não pode jogar todos os jogos. E ainda paga uma baba pra ele. Então tem que pensar direitinho se essa é a melhor ideia. Se tem outras opções de mercado, né? Principalmente no meio do ano, quando abre a janela europeia. Então tem muita gente terminando o contrato e tudo mais. Então a gente também não sabe se o São Paulo vai perder jogadores ou não, né? Pablo Maia, por exemplo, vem jogando bem, não sabe se o Dorival vai colocar ele. Tem essa também, né, gente? Que foi bem demais no domingo, o Dorival tava de olho lá. Então, assim, especular no momento. Simples assim. O que não dá pra falar que é especulação é que o clima de São Paulo e o Ramos não tá tão legal, né? O Ramos não foi na final. E aí Carpini no dia seguinte fala que tem problema crônico na panturrilha. O Belmonte também dá uma chegada mais forte. Então, sim, não, gente. Eu fiquei com a minha mera impressão. Não sei vocês, gostaria de comentar aí, deixa a opinião. Que eu acho que Ramos e São Paulo tá bem perto do fim, viu? E ainda saiu numa coluna do UOL ontem, anteontem, que o São Paulo tá devendo já pro jogador. Então, assim, aí depois vira bola de neve, né? Vira caso do Daniel Alves, né? Que até hoje o cara vai receber até 2025 do São Paulo. Então, assim, é isso, gente. Pra falar de São Paulo também, agora falar da equipe campeão, tem bastante entrevistas, né? Teve Carpini, teve Pablo Maia, teve diversos jogadores aí, né? Participando de programas esportivos. E Carpini mostrando mais ou menos aí o que ele pensa de futebol. E aí falou do Ramos, falou do Dorival, falou do Caleri. Então, assim, é um momento que ele tem que aproveitar, desfrutar dessa paz aí, principalmente que ele vai ter pelo menos até o final do Paulista, né? Porque depois, meu amigo, me espera, e sabe que tem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E aí sim veremos aí como é que vai suportar o jovem treinador do São Paulo. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Aí, pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Um gráfico de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou estar atualizado aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá pra fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos do YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá pra ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!